Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira e também da Prismac Turismo. E hoje nós vamos falar de um tema fundamental para o Estado Democrático de Direito. Hoje nós vamos falar sobre a autonomia da advocacia pública. Autonomia essa que tem que ser alcançada tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal. E temos esses convidados ilustres, né? Temos aqui para falar em nome dos advogados públicos federais a doutora Joana Mello, temos também a doutora Deise Alencar, que vai falar em nome dos procuradores municipais, e temos também o doutor Marcelo Terto, que vai falar em nome dos procuradores estaduais. Mas inicialmente vamos falar com a doutora Joana, que representa os advogados públicos federais. Seja bem-vinda, doutora Joana. Obrigada, Ribeiro, obrigada por essa oportunidade, desse espaço que foi aberto aqui agora, para que apresentemos à sociedade brasileira esse movimento nacional pela advocacia pública, que surgiu exatamente da necessidade de se mostrar à sociedade o verdadeiro papel do advogado público para a sociedade brasileira, também de conscientizar o Congresso Nacional, conscientizar os gestores públicos da importância da atuação da advocacia pública nas três esferas, federal, Joana, estadual e qual é o municipal. verdadeiro papel do advogado público? O advogado público ele atua na esfera extrajudicial, né, Quer dizer, consultoria. Na parte de consultoria, onde ele dá um respaldo a toda a atuação do gestor público, nas licitações, nas contratações, tudo que o gestor, nas políticas públicas, quando elas são iniciadas, ela passa pelo crivo da legalidade. Quem faz esse papel é o advogado público. Então a importância é ele que dá o respaldo, a tranquilidade para o gestor de que ele realmente está cumprindo aquilo que está escrito na Constituição brasileira. Então a autonomia, na verdade, é um imperativo até para que ele possa trabalhar, né? Porque se ele não tiver autonomia para orientar juridicamente, né, o governante, ele passa a ser um mero empregado, quer dizer, vai tentar dar um revestimento legal para as coisas que o governante quer fazer. Quer dizer, aí ele não vai ter nunca a lei a impedi-lo de fazer alguma coisa. Essa autonomia ela é indispensável à atuação do advogado público. Exatamente porque ele por dar esse respaldo ao gestor, ele precisa ter garantias. Muito bem, vamos conversar um pouquinho também com a doutora Deise Alencar, né, que representa os procuradores municipais. E se no âmbito federal os advogados se ressentem, às vezes, de pressão, eu fico imaginando o que não deve acontecer nos municípios, né? Quer dizer, nas cidades pequenas, principalmente, que o prefeito é primo legítimo de Deus, né? Pode tudo, né? Eu imagino como é que está. Conta pra gente um pouquinho, Deise, como é que é essa situação. Certamente no âmbito municipal essa questão ela se coloca de uma forma mais latente, mais visível. O prefeito está ali, né, no cangote do advogado, né? Exatamente, e até porque, seguindo aí o velho brocado de que na cidade que as pessoas vivem, então, é no município que se dá esse embate cotidiano e onde as políticas públicas efetivamente são implementadas e a população também está muito próximo do gestor. Então, não é incomum, né, casos em que a advocacia pública ela é cobrada no sentido de agilidade, de buscar dar uma resposta rápida, efetiva e muitas vezes até assim, no sentido de sublimar aspectos que são legais e tal, constitucionais, que não se mostra conveniente, nem para o gestor, que certamente se tivesse que agir seguindo aquela linha, viria no futuro a ser responsabilizado, ser aí, inclusive, processado, né? Responder por... termina o mandato, depois fica no Tribunal de Contas respondendo processo, né? Exatamente. E às vezes a ansiedade, o compromisso por ele assumido, e não vamos colocar que isso se dá só por deliberada má-fé em absolutos, isso se dá mesmo, premido pela urgência e pela sua consciência, né? Da importância de atender, obra, de atender aquela
aquela necessidade. Mas o papel do advogado público, e aí tem que se colocar de uma maneira mais firme, não é em absoluto de se quedar, de se render a esta pressão, mas de tanto apontar para o gestor a inviabilidade, a impossibilidade de ser feita daquela maneira, mas de apontar caminhos em que ele possa assim, implementar aquela política de forma segura, tanto para a população quanto para o próprio governo, uma vez que a advocacia pública não pode se descuidar do seu papel de advocacia de Estado, que é a defesa intransigente dos interesses da população brasileira. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, viu, Deise? O fato de que este é um movimento pelo fortalecimento da advocacia pública em defesa do Brasil. Não é em defesa do órgão, não, é em defesa do Brasil. E aí nós, se lá nos municípios acontece tudo isso, né, nós temos aqui também o doutor Marcelo, né, que vai falar em nome dos procuradores estaduais. Nos estados também acontece, para aqueles que não sabem, o doutor Marcelo também teve o privilégio, assim como eu, de ter nascido no Piauí, tá certo? Seja bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço o espaço, Raimundo, e estamos aí à disposição para esclarecer à sociedade as razões, os motivos desse movimento nacional pela advocacia pública. Como é que está a advocacia pública nos estados? A autonomia já está meio passo conquistado ou como é que está essa Nos situação? Estados e no Distrito Federal, a exceção do Distrito Federal, que é mais nova, até pela a razão do Distrito Federal existir, com o advento da Constituição de 88, mas em boa parte dos estados, a história das PGEs, ela já é bem mais destacada, bem mais longa do que as da advocacia municipal e a da advocacia federal, que efetivamente foram institucionalizadas, criadas com a Constituição de 1988. Muito embora... Mas os problemas são os mesmos. Os problemas hoje são os mesmos. Mesmo, é o governante achando que... E o fundamento é o mesmo, né? O fundamento da criação, da institucionalização, da constitucionalização dessas carreiras é o mesmo, que é racionalizar o serviço, dar efetividade e segurança às políticas públicas e fazer com que uma advocacia pública concebida como uma advocacia de Estado pode garantir, assegurar o respeito aos direitos do cidadão também. E o futuro político de quem governa. Porque quem governa não governa pela própria consciência. Ele governa para servir o povo e a vontade do povo está expressa nas leis. Então, Marcelo, veja só, a autonomia, a própria sociedade já compreende que a autonomia ela é indispensável para o exercício, né, da advocacia pública. A autonomia, principalmente nos municípios onde a pressão se faz sentir de forma mais latente, então nem se fala. Mas é necessário que a gente consiga mostrar para a população como a população pode ajudar a conquistar essa autonomia, né? Porque essa autonomia é para ela. E nós temos uma PEC em andamento, que é um projeto de emenda constitucional 82 de 2007, do Flávio Dino, é isso? Isso. Que estabelece essa autonomia. Então, o que nós podemos sugerir, e aí você certamente tem outras sugestões, mas eu sugiro o seguinte: você, né, cidadão brasileiro, fale com o seu deputado. Fale com todo parlamentar que você conhece e diga, olha, aprova a PEC 82. Né? E você, qual é a sugestão que você tem para dar? A mesma. Mas que ele efetivamente compreenda a distinção de papéis. Né? É importante que o cidadão entenda que o Ministério Público tem uma função, o advogado público... A função do Ministério Público é defender a sociedade e fiscalizar o cumprimento da lei. Essa é a função dele. Ele olha de fora. Olha de fora e age posterior. Nós colhemos impressões de dentro e apontamos soluções. Nós somos um órgão, não efetivamente de fiscalização. Somos um órgão de colaboração. Para que o governo haja, né, na medida em que prestamos consultoria e o representamos em juízo, de acordo com que a lei, que os cidadãos, através de seus representantes, que são esses deputados, que precisam suplantar esse discurso simplista de que com autonomia nós vamos virar outro Ministério Público, não é isso absolutamente que nós queremos. Perfeito. Eu quero agradecer a doutora Joana Mello, quero agradecer a Deise Alencar, agradecer a você, Marcelo, e dizer para você, telespectador, a advocacia pública, ela deve servir a você, à sociedade, ao cidadão. Então, é fundamental
que você tenha a compreensão que esses advogados concursados, esses advogados que ingressaram na advocacia pública, são pessoas que estão prontas e prestes a lhe servir. Mas, para isso, eles precisam conquistar a autonomia. A autonomia para que eles possam atuar na defesa dos interesses da sociedade e não na defesa dos interesses dos governos. Até para que a gente possa lembrar a você que governo, ele é temporário, ele é circunstancial. O governo se elege hoje, daqui a 4 anos sai. O Estado, a sociedade, permanece. Esses advogados estão prontos para defender os interesses da sociedade. Então, pegue o seu deputado, diga para ele, olha, aprova lá a PEC 82 de 2007, porque nós precisamos fortalecer a sociedade, dando autonomia à advocacia pública. O Tribuna Livre volta já já. Bom dia, amigos do Tribuna Livre. Estamos aqui com o pessoal da Fercal, que terminou o campeonato por esses dias, e estamos aqui com o vice-campeão da Fercal, que é o Fercal Futebol Clube, que é o Vanderlei. E a gente está aqui entrevistando, e também com o Edmar, que é o presidente do Boa Vista, que foi o campeão do campeonato amador da Fercal. E eu gostaria de saber aí do Vanderlei como é que foi aí esse campeonato. Diz que a final teve 2.000 pessoas. Conta aí um pouquinho, Vanderlei, como é que foi essa final? Foi uma final boa, emocionante, né? Teve em volta de 2.000 pessoas, famílias, crianças, esposas, namoradas, né? E quero agradecer lá que nós conseguimos banheiro químico para as mulheres, né? Porque mulher não é igual homem que tem a facilidade. E foi um jogo sério, um jogo honesto, não teve pancadaria, não teve nada. E eu fiquei contente com a presença lá do nosso amigo Jonas, que deu apoio lá. E agora a gente vai falar aqui com o Edmar, que é o presidente do Boa Vista, campeão, o dono desse troféu aqui, ó, troféu maravilhoso, lindo, campeão da Fercal. Conta aí como é que foi essa disputa aí. Essa disputa nós já vem atrás dela há muito tempo. A gente já está na 7ª final seguida, ganhamos uma e essa foi a segunda. A gente está chegando em todas, a gente estava precisando, a gente chegou 3 vice aí nesse agora a gente ganhou. E o nosso time já é bem antigo, já tem mais de 20 anos, quer dizer, eu jogava, agora eu que sou o técnico do time. E o time é uma mistura de jogadores mais velhos e os moleques estão chegando. O time é da comunidade. Da comunidade. Bem, Simplício, a gente está falando aqui do futebol, né, principalmente da Fercal, mas agora a gente vai falar também um pouquinho, né, com o presidente da Liga da Fercal, né, o Alto, né, e vamos falar também com o Jonas, da administração. Olha, Jonas, se prepara aí, porque eu vou lhe perguntar um bocado de coisa que eu sei que eles querem perguntar e às vezes ficam meio constrangidos, né. Mas, o Aldo, eu quero primeiro parabenizar, entendeu, o trabalho da Liga, né, eu acho que é fundamental, como o Simplício colocou há pouco, né, esse trabalho ele tem uma repercussão social, principalmente na comunidade, extraordinário, serve para integrar realmente, né? Mas, além de lhe dar as boas-vindas, eu quero lhe perguntar o que vocês precisam mais para que a gente possa, de alguma forma, ajudar. Quando eu falo a gente, são empresários, é o governo, essa coisa toda, para que a gente possa cada vez mais estimular o esporte na Fercal. Então, né, a estrutura da Fercal, né, na área do futebol é mínima, é precária, certo? A gente precisa do futebol e o esporte ao todo, porque é a única arma que nós temos, tá, para combater, né, a droga, combater mal influências, tá certo, no social, patrocínios, isso ajuda muito a gente. Patrocínio, no caso, seria para aquisição de uniforme, bola, essa coisa toda, é isso? Isso, uniformes, bola. Nós temos também a categoria de base, que a gente precisa, né, ter um olhar especial, né, que nossas crianças, né, da Fercal. A gente precisa também de vocês, mídia, tá certo? Para divulgar nosso trabalho, mostrar que a Fercal, né, em Brasília existe,
tá certo? A Fercal como nova cidade, né, a cidade mais recente, tá certo? Temos apoio da administração? Temos sim, mas precisamos mais do que isso, tá certo? Precisamos de apoio da iniciativa privada, tá certo? Precisamos do apoio também das pessoas que se interessam ao esporte, né? Se interessam ao social, tá ok? É isso aí, senhor Raimundo. Perfeito, Aldo. Eu tenho um grande amigo, e você veja como é importante esse intercâmbio, né? Eu tenho um grande amigo que tem envolvimento com esse negócio de fábrica de bolas, de futebol, essa coisa toda. E aqui eu já vou fazer o pedido no ar com a certeza de que ele vai nos ajudar, né? O João Pires, lá do Cruzeiro, né? Que é um empresário lá do Cruzeiro, e que pode nos ajudar. João, faça uma doação aí de pelo menos umas 10 bolas lá para a Liga da Fercal, né? Eu acho que já ajuda em alguma coisa, né? E com relação ao programa aqui, esse programa, principalmente com esse trabalho que o Simplício vem fazendo, quer ser o porta-voz do futebol amador, quer ser o porta-voz do esporte amador aqui no Distrito Federal. Então, aqui sempre estará aberto para vocês. Mas você falou que tem estrutura precária, né? Precária. E nós temos aqui o homem que pode resolver, né? Que é o Jonas, está aqui do lado, entendeu? O Jonas é o diretor de esporte lá da administração da Fercal, né? Ô Jonas, essa reclamação toda, e você vai dizer o quê? Não quero que você explique, não. Quero que você anuncie o que você pode fazer para ajudar. Olha, nós já viemos ajudando bastante o pessoal do futebol da Fercal. Por exemplo, nós temos dificuldades com o campo. Na Fercal, por exemplo, você não tem uma área do governo, você pode construir ali próximo, nos campos de futebol. Geralmente, toda a área da Fercal é particular. Nós já falamos com o pessoal do futebol nas reuniões, o administrador nosso, Alexandre Anos, compareceu em várias reuniões, e nós falamos, onde tiver uma área lá para construir o campo, o pessoal da área, nós estamos lá para fazer. Estamos usando todas as áreas que nós estamos usando, são tudo área particular. O campo Manuel Baiano é particular, a única área que é da Boa Vista, acho que é liberada, né? Aí tem um campo do Alas, campo do Garrincha e outra área que é liberada, que é o campo das Cofres. Mas não é possível a administração, mesmo assim com a propriedade particular, conseguir com os proprietários, né, que seja cedido, né, para a administração, ou diretamente até para a liga, entendeu? Por um determinado tempo, tendo em vista que não tem construção, não tem coisa nenhuma, e aquilo pode servir de lazer para as pessoas? Nós já temos uma área já que foi cedida, que é lá do Manuel Baiano, né? Essa área já foi cedida para nós, inclusive não sabemos até quando, né? Já conversamos com eles, não sabemos até quando, porque a área é particular, a qualquer momento eles podem precisar da área. E nós já estivemos sondando aquelas áreas ali da Fercal, procurando um local ali para construir mais campos. Temos o campo da Boa Vista, que está em construção, temos o campo do Alas, que está também em construção, tem o campo do Garrincha, que também está agora em construção, e o das Cofres estamos sempre reformando, com a ajuda do governo, toda vez que está precisando, que a Liga precisa, nós estamos lá para ajudar. Corremos atrás, máquina, esse outro, mas a dificuldade no Fercal é muito grande. O nosso administrador está o tempo todinho, participa das reuniões, questão, por exemplo, premiação, essa premiação aqui, para o evento, o encerramento do campeonato, foi conseguido através da administração. O encerramento do campeonato, conseguimos colocar tendas, banheiro químico para poder fazer o encerramento do campeonato. Não é todos os jogos que nós conseguimos fazer isso aí e colocar, porque nós não temos essa estrutura todo dia na administração. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar um pouco essa formalidade toda do programa, né? Chega para cá, Simplício, vem cá, você, o Edmar, o Vanderlei, entendeu? Que são os responsáveis, né, por isso. Tudo que a gente está mostrando aqui. Eu quero primeiro agradecer a vocês, né, a presença de vocês, dizer que o programa Tribuna Livre se propõe a ser porta-voz, né, do esporte amador, né? Nós estamos sempre à disposição de vocês. Quero fazer uma pequena brincadeira aqui com o Edmar, que eu acho que o Edmar, o time dele deve ter inspirado o Vasco, né? Quer dizer, você já, né, é o campeão agora, né? Depois de 7 tentativas, né? Da Fercal, né, ô Vanderlei? Você está aí muito tranquilo, seu time é sempre campeão. Agora, eu duvidei foi de uma coisa, né? No início aí, quando o Edmar disse, você já jogou mesmo, Edmar? Você já jogou bola? Joguei. Jogava de quê? Eu jogava de volante. Né? E aí não deu certo, virou treinador, foi isso? Ou é por causa da idade mesmo? Por causa da idade. Ah, tá certo. Não, porque o Simplício também, ele disse que jogava bola, mas eu nunca vi. Agora, o marido, o irmão dele, entendeu? Nosso saudoso amigo, companheirão, irmão, entendeu? Maurício Leandro, foi o melhor goleiro que o Brasil nunca viu, porque ele conseguiu se contundir
Entendeu? Na hora de assinar a súmula, você acredita? Quando a gente for escrever um livro sobre o Maurício, a gente tem que colocar esse episódio. É verdade, entendeu? Mas olha, meus amigos, esse final aqui de bloco é apenas para que você veja que o futebol amador, o esporte amador, terá sempre no programa Tribuna Livre o espaço necessário para divulgar suas atividades, terá sempre o nosso apoio. Então quero agradecer muito a você, Jonas, quero agradecer ao Aldo, agradecer ao Vanderlei, agradecer ao grande campeão Edmar, né, o seu time lá, viu, Edmar? Agradecer ao Simplício, que é um dos maiores incentivadores do esporte amador que nós temos, e o Tribuna Livre volta já já, mas não sem antes mandar um abraço para minha amiga Duda, lá da Fercal, Duda, Fabinho, né? E toda aquela turma que está sempre conosco, né? O Tribuna Livre, então, volta já já. Bem, o Tribuna Livre está de volta e agora vamos conversar um pouquinho com o William Reis, né? O William é presidente da Associação dos Amigos de Contadores de Histórias, né? E tem um projeto já no Ministério da Cultura aprovado, né? Mas, William, fale aí pra gente em que consiste esse projeto, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? Nós temos esse projeto, Festival Internacional de Contadores de Histórias, aprovado no Ministério da Cultura, pela Lei Rouanet, o artigo 18, onde as empresas, né, que desejarem participar do evento, né, incentivando o evento, elas têm isenção de 100% do que elas quer dizer que o que ela investe... 100% de isenção. Né? É um artigo dificílimo de ser aprovado no Ministério da Cultura, mas nós conseguimos, né, com esse projeto, Festival Internacional de Contadores. E aí como é que funciona? Você leva para as escolas o projeto, as pessoas vão contando histórias, não só histórias de Brasília, mas do Brasil, como é isso? O festival ele tem várias ações, né? Uma delas é o Mundo das Histórias, que é uma ação onde o evento está num ponto fixo, né? E o que acontece? Ali nós temos o espaço da fazenda, o espaço da oca, né, onde tem um índio de verdade contando história, o da fazenda, um contador de causos, o útero, onde a criança entra dentro dele, vai ouvir histórias, né? E temos o momento itinerante, onde os contadores de histórias, né, dentro de vários carros, eles vão nas escolas, nas creches, nos asilos, contar histórias. Esse é um momento muito especial. Muito bem, eu quero então, William, lhe agradecer, né, a ter aberto, né, um pequeno espaço na sua agenda para estar aqui conosco no Tribuna Livre, né, e dizer para você, empresário do Distrito Federal, né, você pode investir num projeto como esse, até porque o seu gasto é praticamente nenhum, né, porque há uma isenção de imposto, como o William colocou, né, já é um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura, e a Secretaria de Cultura do Distrito Federal também pode ajudar a estimular, né, o hábito da leitura, o hábito do interagir, do contato, né, porque tem muita gente precisando contar muitas histórias na nossa cidade. Muito obrigado, viu, William? Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho, né, João, agora sobre tudo que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Falar de outras histórias. Vamos falar de outras histórias, né? Nós temos acompanhado aí o desenrolar dessa questão aí da violência policial aqui no Distrito Federal. Histórias, né? Tristes. Histórias tristes, lamentavelmente, né? E para quem não se lembra, ainda é a história do Capitão Bruno, né? Que jogou spray de pimenta, né, em jornalistas e em outros cidadãos, né, que estavam naquele evento lá de 7 de setembro, né, e quando perguntado diz, fiz porque quis. Né? O governo, evidentemente, ao invés de vir a público dizer que iria apurar com a rapidez necessária, não, foi trazer a folha corrida, que por sinal é muito boa, né, do Capitão Bruno. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, você não pode vestir uma farda e sair por aí achando que é xerife do mundo, né? O que pese aí todo o currículo do capitão, que me parece ser um profissional exemplar aí até então, mas a atitude foi digna de uma truculência fora do normal e de um despreparo emocional, sobretudo, né? De ter... A frase foi, sobretudo, infeliz, né? Muito infeliz. Né? Lembrou Jânio Quadros, né? Do filo porque quilo. E né? a ação foi uma ação deliberada de truculência, porque me parece que
as pessoas estavam paradas, sentadas, enfim. Não justifica, né? Mas, não João, justifica. o que me parece mais grave, claro que a ação é grave e, evidentemente, as pessoas devem responder por isso. Mas o que me parece mais grave, desculpa a expressão, é o cinismo do governador Agnello Queiroz ir para a televisão e dizer, entendeu, que agiu nos estritos limites da lei, que está tudo correto. Meu Deus, governador, cinismo não. Quer dizer, já não basta um governo enlameado pela corrupção, já não basta denúncias não respondidas de gastar 2 bilhões no estádio de futebol, já não basta o senhor não explicar os 200 mil que o João Dias jogou na mesa do Paulo Tadeu, seu secretário de governo, agora de uma forma cínica. Mas o governador me parece que administra, ou tenta, ou faz de conta que administra o GDF de ouvir dizer, né? Acho que chega ali alguns assessores, aquela Mas será que ele não lê blog, ele não lê jornal? Não, isso ele não lê, inclusive ele veta, corta, enfim, isso aí, os blogs de portais eletrônicos, eu acho que ele não faz questão de não ler, porque são os únicos que apontam, né? A grande mídia me parece que é tolhida de falar mal do governo, ou de falar das ações de governo, né? Porque falar das ações de governo tem que falar mal. Apontar. Porque não tem ação boa, né? Não tem. Então fica aquela curriola ali que paparica, que protege aquela enturragem que se fala, aquela corte, né, que fica ali cercando o governador, que fica dizendo, o senhor é ótimo governador, o senhor... E ele vai acreditando. E ele vai acreditando e não governa, né? Isso faz lembrar uma frase célebre, né, de São Tomás de Aquino, né, que dizia o seguinte, prefiro os inimigos que me criticam porque me corrigem, do que os amigos que me elogiam porque me bajulam, né? E aí me corrompem, né? Pois aí fica essa história, fica querer defender o indefensável. A atitude do capitão Bruno é um exemplo mínimo do que acontece no dia a dia em todos os segmentos do governo. Você viu que na saúde, recentemente, morreu uma criança que entrou no hospital com tosse e saiu de lá morta, né? E o governo, de novo, diz que o hospital agiu correto. É uma criança que morreu. É uma questão estrutural aí, porque as bactérias não é um problema pontual que vem acontecer, que foi uma criança que vai ser internada, que vai ser tratada, que morreu porque a bactéria se instalou naquele exato momento que a criança foi internada. É uma questão estrutural, é uma questão de higiene, de controle daquelas unidades hospitalares, de higiene mesmo, de limpeza, de controle bacteriano, que tem que ser feito isso periodicamente, né? Então não é uma coisa pontual, enfim. E a gente não sabe o que faz. Vai morrer uma, vão morrer 2, 3, 15, como morreram outras, com outro tipo de bactéria, e vão aparecer KPC, KDC, enfim, outras que a gente não conhece. Eu, como jornalista, não sei. Em todas as áreas. Você viu que recentemente o Tribunal de Contas do Distrito Federal exigiu que a Terracap dê explicações pelos patrocínios absurdos que ela deu, obscuros, né, não transparentes, né, e também do imóvel que parece que foi avaliado por um valor e depois foi vendido 200% mais barato. Quer dizer, é uma loucura, é um festival compra de chaveiro aí, de serviço de chaveiro de 4 milhões de reais. Enfim, olha, então o produtor aqui está fazendo sinal, o cara está pulando, dizendo que a gente está sem tempo. Vai, encerra aí que é o melhor que faz. Realmente a gente fica lamentando que toda vez não possamos registrar nenhuma ação positiva, mas é por uma razão muito simples, o governo não tem nenhuma ação positiva. O governo Agnello, infelizmente, vai deixar um legado, uma herança maldita para quem sucedê-lo. Mas o nosso tempo é curto, eu quero agradecer a Prismac Turismo, quero agradecer ao restaurante Esquina Mineira, quero agradecer ao nosso amigo João Eduardo Zisman, né, dizer a vocês que hoje, lamentavelmente, não pudemos contar com o Luiz Solano, né, e com o Vieira, porque estão em outros compromissos, né, mas agradeço também, né, e principalmente agradeço a você pela sua audiência, né, por estar sempre conosco, pela sua fidelidade. E, se Deus permitir, o Tribuna Livre estará junto com você novamente no próximo sábado. Até lá, se Deus quiser.